Olá, ouvintes, leitores e leitores ouvintes, eu sou o Matheus e esse é mais um episódio do Lendo com Matheus, esse quadro aqui em que eu leio contos na íntegra com vocês, só que dessa vez eu trouxe uma crônica e eu já tô querendo dar risada porque esse texto é muito engraçado, eu adoro, é de um livro muito mais contemporâneo do que os outros que eu tenho trazido aqui, chamado Nu de Botas, do Antônio Prata, que é conhecido por ser um grande cronista aí de jornais de circulação nacional. Esse livro é uma reunião de várias crônicas dele, memórias de infância, e são muito divertidas. Eu achei delicioso ler esse livro. Eu recomendo, inclusive, porque ele é escrito de uma forma que parece que são histórias narradas por uma criança, né, e não por um adulto contando as memórias da infância dele. Mas, enfim, vamos ao conto. Ao conto não, vamos à crônica, que se chama Cacessi Cossu. Cacessi Cossu, de Antônio Prata. Dentre as inúmeras estranhezas do mundo, mais esta. Havia coisas com vários nomes e nomes com várias coisas. Exemplos de coisas com vários nomes: carro, automóvel, Brasília. Privada, vaso, trono. Rosto, cara, face. Exemplos de nomes com várias coisas: manga. A fruta e o pedaço da roupa usado para limpar o nariz quando não há adulto por perto. Como, a palavra que uso para perguntar como liga, como joga, como faz, mas também o que faço quando almoço, janto, tomo café da manhã. Barata, um bicho que na praia voa e na cidade não, e também o preço de uma coisa quando não tá cara. Cara, o rosto, o preço de uma coisa quando não tá barata e o jeito que meu pai chamava os amigos. E aí, cara? Não bastasse essa confusão, havia também coisas com nomes que podiam ser pronunciados em certos lugares, mas em outros não. Bumbum, por exemplo, estava liberado por toda parte. Bunda era permitido na casa do meu pai e da minha mãe, mas não na escola ou na casa da minha avó. Existia ainda uma terceira palavra, curtinha e de aparência inofensiva, que não deveria ser pronunciada jamais, nem na casa do meu pai, como já ficou bem claro na primeira vez em que a ouvi. Estávamos no meio de uma aula de artes, concentrados, aprendendo a cortar argila com barbante, quando uma voz esganiçada e sarcasticamente empolada surgiu lá no fundo do corredor, cantando Jingle Bells. Logo entendi de quem se tratava. Caio era um repetente do pré que andava com os cabelos despenteados, os cadarços desamarrados e um ranho constante descendo pelo buço. Evidentes statements contra o status quo. No início daquele ano, ele havia jogado um abacate por cima do muro da escola, atingido o carro de um vizinho. No ano anterior, embora nada tenha sido provado, foi sobre ele que recaíram todas as suspeitas quando o aparelho móvel da Catarina, sumido havia alguns dias, apareceu embaixo de uma folha de couve, semi-enterrado no húmus do minhocário. Eu tinha medo do Caio, mas um pouco de pena também. Supunha que pelo menos parte de sua inadequação se devesse ao batismo. Afinal, era ou não era mau augúrio vir ao mundo com a queda no nome? Conforme a voz foi se aproximando da classe, reparamos que a versão do nosso colega para a canção natalina era ligeiramente diferente da que conhecíamos. Jingle bells, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. Neste ponto, o professor fez uma cara de pânico, largou o bloco de argila e o barbante sobre a mesa e saiu voando em direção ao corredor. Mas já era tarde. A cabeçorra do garoto surgiu, emoldurada pelo batente da porta e com um sorriso de maluco no rosto, como se olhasse para todos e para ninguém ao mesmo tempo, ele gritou: então como é que eu faço para limpar o meu, pausa dramática, cu? Enquanto o professor sumia a escola dentro, levando o Caio pelo braço, eu matutava sobre aquela misteriosa palavra, tão curta e tão forte. Levaria mais ou menos 1 ano para que a ouvisse novamente, e quando aconteceu foi ainda mais esquisito que da primeira vez. Era o último dia de aula do Jardim 2 e a professora nos informou com a devida solenidade que no semestre seguinte, no pré, aprenderíamos a ler e a escrever. Passei as férias ansioso, fazer colagens com sucata, modelar cinzeiros de argila, batucar em latas de Nescau, pintar a mão com guache e estampá-las em folhas sulfite eram atividades muito prazerosas, verdade,
mas já estava mais do que na hora de entender o que diziam os livros, as placas, os outdoors e as fachadas da cidade, sem precisar do auxílio de um adulto. No dia em que as aulas começaram, almocei rápido e fiquei apressando minha mãe. Tinha medo de me atrasar para a escola e, chegando lá, descobrir que todos haviam aprendido a ler e escrever, menos eu. Ao entender a razão da minha ansiedade, ela riu. Explicou que a alfabetização era um processo complexo e demorado e não seria arruinado por sua sobremesa. Ela tinha razão. Após semanas de esforço, eu não só continuava incapaz de escrever uma única frase, como sequer estava muito seguro em relação às letras. Nunca sabia quantas perninhas pôr no E, quantas corcovas tinha o M, sem falar na porcaria do W, um M de ponta cabeça que a professora dizia não servir para nada e, portanto, devia existir só para nos confundir. Que o M era uma consoante e o E uma vogal, isso eu sabia. Nós aprendemos primeiro as vogais, depois as consoantes e agora estávamos misturando. Essa parte até que era divertida. A professora perguntava M e A e nós respondíamos em coro Ma, M e E, Mé, M I, Mi, M O, Mó, M U, Mu. Quando surgia alguma palavra da junção da vogal com a consoante, mu, por exemplo, o som que a vaca faz, a gente achava muito engraçado e dava risada, feliz da vida, percebendo que o nosso esforço não era em vão e que de letra em letra talvez uma hora realmente aprendêssemos a ler e escrever. Cada vez que íamos começar a sério com uma nova consoante, eu tentava antecipar as palavras que poderiam surgir. D com A formava dá, L com E formava lê, L e I formavam li. E foi essa prática antecipatória que me fez tremer quando a professora começou a série do C. C e A? Ela perguntou, enquanto todos respondiam K. Só consegui pensar quando chegaria a vez do U e a classe gritaria em uníssono a sílaba proibida. Seria possível que nossa professora estivesse nos levando à beira do precipício e lá chegando nos encorajasse a saltar? Ou será que no pré as repressões se afrouxavam, liberando costumes e termos vetados ao pessoal do Jardim 2? Pouco provável, se mesmo bunda, aparentemente mais light, seguia na ilegalidade. C e E? Perguntou a professora, e apesar da tensão, me esforcei para responder com os outros. Que? Para minha surpresa, ela fez não com a cabeça. Explicou-nos então que a série do C era um pouco diferente. Com algumas letras, o C tem o som de Q, como C e A, K. Mas outras vezes ele tem o som de S. C e E, por exemplo, é C. E C e I é Si. Brilhante. Eles haviam mudado a série do C para evitar o palavrão. Eu sabia que os adultos não deixariam um problema daqueles passar. Quando chegasse o momento de respondermos o som de C e U, diríamos imaculados e felizes, Su. E por que colocar o som de S no E e no I, se nem que e nem que eram palavrões? Ora, para disfarçar. Se a série fosse K, que, ki, ko, su, todo mundo ia perceber o disfarce na última sílaba, como alguém fantasiado de arbusto no meio de um descampado. E como resultado, a palavra proibida viria imediatamente à consciência. Já misturando os sons desde lá de trás, ou seja, inserindo mais umas moitas no cenário, a censura passaria desapercebida, integrada, orgânica. Tranquilo, deixei-me levar pela série do C. C e I, e a gente gritou Si, C e O, Có. E então chegou a hora da verdade, a hora da vogal derradeira, aquela para a qual toda a série do C havia sido prudentemente alterada. C e U? Perguntou a professora, surpreendentemente calma para quem caminhava em campo minado. Com medo de que algum ignorante não tivesse sacado a prudente adulteração da série do C, e com um mau passo fizesse tudo voar pelos ares, me adiantei e falei bem alto. Su! Pronto. A catástrofe havia sido evitada. Depois viria a série do D, sem nenhum acidente à vista e com várias palavras possíveis, como dado, dedo e dida, que era o apelido de uma colega de classe. Estávamos salvos. Perdido nas possibilidades da próxima consoante, imaginando se a Dida ia ser chamada à frente da classe, como havia acontecido com a Babi na série do B, demorei a perceber que a professora fazia um não com a cabeça, olhando para mim. A série do C só tem som de S com E e I, Antônio. É K, C, Si, Có e... Meu Deus, ela vai dizer, Cu, ela disse, diante da classe lotada, em alto e bom som, como se fosse Lu, Mu ou Ju. Ela disse Cu. Minha perplexidade não pôde reverberar por muito tempo.
Pois mal a palavra saiu de sua boca, a professora tratou de emendar. Que nem cuidado, acusado, curioso, cuco, baiacu, Curitiba, achando que bastaria embrulhar o termo proibido entre outras sílabas para escondê-lo da gente. A série do D veio na sequência. A professora chamou a Dida lá na frente, pediu para ela mostrar os dedos, perguntou se a Dida gostava de jogar dados e se não achava o Didi e o Dedé muito engraçados, mas não prestei atenção. Pensava no Caio, não mais com medo ou pena, mas com admiração. Um aluno fala cu e é veementemente repreendido. Meses depois, a professora repete a palavra na frente da classe e sai ilesa. Talvez o melhor mesmo fosse sair arremessando abacate por cima dos muros, enterrando aparelhos no minhocário e cantando obscenidade pelos corredores, sem se importar com o cabelo despenteado, os cadarços desamarrados, o nariz escorrendo, as perninhas do E, as corcovas do M, o mistério do W, a moral e os bons costumes. C e U, cu. Ai, gente, eu adoro esse texto. Eu adoro. Eu lembro que uma vez eu coloquei minha sobrinha, na época devia ter uns 9, 10 anos, eu coloquei ela para ler esse texto e ela não conseguia terminar de ler porque ela só ria. Ela ria muito. E é divertidíssimo isso aqui, né, gente? Para ler com criança é uma delícia. Quem me apresentou esse texto foi um professor da faculdade, o professor Tiago Eugênio. Um beijo pro Tiago Eugênio. E vocês, o que acharam? Eu acho uma delícia essas histórias assim que colocam a criança para narrar, né? E essa perplexidade, essa curiosidade com que a criança olha para o mundo, em que tudo é uma novidade, tudo é um grande mistério. Eu acho delicioso ler esse tipo de história. E esse livro ele é todo assim, tem muitas coisas divertidíssimas. São histórias, é claro que é meio ficcional, né? Ele pode ter se inspirado na própria infância, mas ele dá uma trabalhada ali literária nessa memória dele e entrega esse monte de textinhos curtos deliciosos. Eu recomendo. Esse foi o episódio mais curto aqui do podcast até então, que eu só queria trazer esse texto porque eu de repente lembrei que ele existia. Eu espero que vocês tenham gostado desse texto que eu trouxe, divertidinho, engraçadinho. E comentem aqui embaixo o que vocês acham. C e U faz som de quê? Eu não vou dizer. Quero ouvir vocês dizerem, que nesse vídeo aqui eu não falo obscenidade, não. Mas é isso, gente. Mais um vídeo para vocês, mais um episódio desse quadro, mais um podcast e até o próximo.